Olá, Money Report conversa hoje com Ângela Pegas, sócia da consultoria internacional de executivos Egon Zehnder. Tudo bem, Ângela? Tudo bem. Ângela, as empresas hoje têm um desafio que é a formação de lideranças. Como iniciar esse processo? Acho que a maior parte das empresas de médio e grande porte no Brasil e as multinacionais, elas já têm esse processo relativamente bem desenvolvido dentro das suas organizações. É um processo que normalmente é tocado pelas áreas de recursos humanos, mas que tem um sponsorship muito forte dos líderes internos de negócio e do CEO também. Contam com assessoria de consultorias como a gente, e a gente faz um trabalho de parceria muito grande com essas organizações, e normalmente é um trabalho que começa desde quando o indivíduo entra dentro da organização como estagiário ou como trainee, e que tem que continuar inclusive quando alcança posições de altíssima liderança como CEO, né? Então é um processo, eu diria, ongoing, contínuo dentro das organizações. Esse processo depende mais da vontade da empresa em fazer o funcionário crescer ou dos profissionais, do engajamento deles? Eu acho que tem os dois lados aqui, né? A empresa, sem dúvida alguma, ela tem um papel super importante, né? Porque ela tem que formar as pessoas de acordo com a sua cultura, pessoas que possam disseminar seus valores dentro da organização. Acho que isso é super importante. Cada vez mais as empresas buscam líderes inspiradores, principalmente para as novas gerações, que buscam companhias que têm um propósito muito forte. Então as lideranças têm que conseguir ser inspiradores para essas novas gerações. Mas obviamente que não é uma coisa que depende exclusivamente só da companhia. O executivo, o indivíduo tem que mostrar uma vontade de querer aprender, de querer conhecer coisas novas, de se desenvolver, de estar em contato com aquilo que é realmente importante para a companhia e de ser curioso, né? Então, várias vezes a gente conversa com executivos que até chegam a reclamar que a companhia não dá as ferramentas suficientes, mas acho que a pessoa também tem que buscar, né? Se a companhia não tá trazendo as ferramentas, vamos sugerir ferramentas para a companhia, né? Ou então vou buscar outro tipo de aprendizado fora e eventualmente aquela companhia não é a melhor companhia para você porque ela não te ajuda a se desenvolver, né? Então acho que é um pouco dos dois. Um pouco dos dois. Como a empresa consegue definir quem ela vai capacitar? Então, normalmente, acho que a melhor maneira é através de programas de assessment continuado dentro da organização. Então, de tempos em tempos, é super saudável a companhia fazer avaliações desses executivos através de conversas estruturadas que podem utilizar o uso de competências ou de verificação de potencial, podem ser feitas pela própria organização ou com o uso de parceiros internos, né? Então, o assessment eu acho que é a melhor ferramenta para verificar se esse executivo está pronto para um passo mais avançado de carreira ou ainda um pouco cedo, o que são lacunas, o que são pontos fortes desse executivo que não estão sendo bem avaliados pela organização. Então, nesse processo, o feedback é importante. Feedback é fundamental. Eu te diria que é exatamente no ponto de feedback que a gente encontra os maiores problemas, porque dar feedback, eu te diria que é uma arte, né? Poucas pessoas sabem dar feedbacks construtivos que realmente fazem com que aquela pessoa que está do outro lado consiga refletir, consiga analisar tudo aquilo que está acontecendo com ela e com a organização. Então, eu acho que não só as organizações têm que focar no desenvolvimento de seus líderes, mas elas têm que ensinar os seus líderes a darem feedback. Porque só assim isso consegue ser disseminado dentro da organização e todo mundo vai ter consciência daquilo que pode alavancar mais e quais são os pontos que têm que ser trabalhados. Nesse processo todo, como a empresa consegue identificar a prioridade do profissional? Se em um momento ele quer um reajuste de salário ou então ele quer um plano de carreira. Saber o que vai acontecer com ele dentro da empresa daqui uns 5 anos ou mais tempo. O ideal é que se tenha planos mais ou menos estruturados e esses planos eu te diria que estão cada vez mais curtos, né? Porque os desafios das organizações eles mudam tanto que hoje em dia fica difícil você dizer daqui a 2 anos você vai ter a posição X, daqui a 4 anos a posição Y, porque a empresa está em constante transformação. Então, eventualmente, hoje, uma posição que pode ser bacana para mim, daqui a 2 anos, com tudo que a empresa passou e da forma como eu me desenvolvi, pode não ser mais a posição ideal, né? Então, a verdade é que processo contínuo de feedback,
com conversas contínuas com executivos e um assessment do que está acontecendo na organização, acho que é a melhor forma de saber que caminhos aquele executivo deve trilhar e que ferramentas ele precisa para isso. Em relação a um eventual reajuste de remuneração, acho que isso aí é uma conversa separado, né, que tem que acontecer quando realmente a sua remuneração não está de acordo com os níveis do mercado, mas ela é separada do teu plano de carreira. O plano de carreira realmente ele vai em conjunto com o desenvolvimento, ele vai em conjunto com ambições pessoais, ele vai em conjunto com a estratégia da organização, né? A remuneração é separada. Qual o perfil do profissional que as companhias estão buscando hoje para ser uma liderança? Eu acho que hoje em dia, de novo, vou ser repetitiva aqui, mas nesse mundo em super transformação, a pessoa tem que ser curiosa, tá? E curiosa não só em relação ao que está acontecendo ao redor dela, mas curiosa em relação a si mesmo, né? O que eu quero, como é que eu me transformo, como é que os acontecimentos me impactam, né? E o que também eu posso fazer para me tornar um melhor profissional. Então eu te diria assim, curiosidade é super importante, pessoas que têm capacidade de engajamento muito forte, que se colocam nos pés e nos sapatos das outras pessoas, isso é cada vez mais importante. Acho que já tinha dito, líderes inspiradores, né? Pessoas que se comuniquem muito bem e óbvio, pensamento estratégico, orientação para resultado, isso sempre muito importante. Mas eu acho que realmente as coisas que são mais recentes é isso, de você conseguir inspirar os outros e realmente engajar e essa curiosidade constante, né? Porque você tem que estar sempre atualizado. Então, dentro disso, as empresas estão levando mais em conta competências ou realizações? Acho que cada vez mais, eu acho que até se sai das competências hoje em dia. Você está olhando cada vez mais para potencial. Se a gente for olhar nas últimas décadas e como é que a avaliação de pessoas evoluiu nos últimos tempos, sei lá, 10, 15 anos atrás você olhava para o que essa pessoa fez, né? Realizações, como você falou. E se ela tem as características ou a formação que eu preciso, né? Se ela é um engenheiro, se ela tem um mestrado, se ele fala inglês, se ele trabalhou no exterior, então coisas muito palpáveis, por assim dizer, né? Isso foi evoluindo e a gente começou a olhar para competências, né? Nos últimos, sei lá, 10 anos, 15 anos, né? Então, capacidade de liderança, se você é uma pessoa que tem capacidade de influência, se você tem pensamento estratégico. E hoje eu te diria que as empresas que estão realmente avançadas, elas olham para potencial, né? O que eu quero dizer com potencial? Como esse mundo está mudando e eu preciso de executivos que se adaptem com cada vez mais rapidez a esses novos cenários, ele tem que estar pronto não só para o que está acontecendo hoje, mas para o que vai acontecer daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, né? E as pessoas que apresentam determinados elementos de potencial são aquelas que conseguem se ajustar cada vez mais e cada vez mais rápido. O que são elementos de potencial? A gente olha para a curiosidade, né, que eu já falei um pouco. A gente olha para a capacidade dessa pessoa de conectar os pontos e usar informações que vêm de fontes muito diferentes para meio que sair do outro lado com uma solução. A gente chama isso de insights. O terceiro elemento que a gente olha é exatamente para o engajamento, né? O quanto que eu consigo me conectar com você e inspirar. E a gente olha também para a determinação, o quanto que mesmo que as coisas mudem, que os obstáculos sejam cada vez maiores, eu continuo firme, eu caio, mas eu me levanto, né? Então, vamos olhar para curiosidade, engajamento, insights e determinação. Acho que se você encontrar esses 4 elementos em quantidade bem elevada nos executivos, eles conseguem se adaptar em quase qualquer função dentro de uma organização. Dentro desse cenário, a gente também tem uma transformação tecnológica, o mundo cada vez mais dinâmico. Sim. Como agregar tudo isso e ainda se preparar para essas transformações? Eu diria o seguinte, hoje em praticamente todas as posições executivas que a gente faz, de diretoria ou de presidência, mesmo que você não seja um executivo que vai atuar na área de tecnologia ou na área de digital, você tem que estar super
a par do que está acontecendo nessa área. Então, efetivamente, conhecer do que está acontecendo em tecnologia e saber como é que funciona uma transformação digital, ter vivido uma transformação digital, é realmente um ativo extraordinário para qualquer executivo de qualquer função. Pode ser o financeiro, pode ser o de supply chain, pode ser o de marketing ou o propriamente de tecnologia. Então eu te diria assim, tem inúmeros cursos no Brasil, fora, que conseguem te dar uma base acadêmica bacana sobre isso, mas mais do que isso, vai conversar com outras pessoas que estão em organizações de ponta e que estão passando por essas transformações. Realmente, visita as empresas, conhece executivos, tenta entender o que eles fizeram, o que deu certo, o que não deu certo, porque isso vai ser um ativo para qualquer função que você for exercer dentro de uma organização. Então, um ambiente com profissionais altamente qualificados, o que pode ser considerado um diferencial? Hoje em dia, eu te diria que realmente é ter um profissional que ele está constantemente querendo se atualizar, né? A gente até discute hoje o que é mais importante, uma pessoa ter um mestrado ou a pessoa participar de cursos de atualização constantes. Eu acho que um mestrado é sempre bacana você ter, especialmente se for fazer algum tipo de estudo fora do Brasil. Acho que te dá um network bacana, te dá uma vivência num mundo que é cada vez mais globalizado, que você vai ter que interagir com gente de todas as culturas, de diferentes países. Mas, além disso, procure realmente fazer atualizações regulares, eu diria, né? Então, isso que eu disse, tem um curso bacana, alguém que está fazendo alguma coisa diferente, fora da caixa, vai conhecer, né? Sai do seu campo de atuação e vai olhar para outras funções e ver o que essas outras funções podem te agregar na tua função. Vai olhar para outras indústrias e ver, eventualmente, sei lá, eu estou trabalhando uma indústria de papel e celulose, mas alguém da indústria de siderurgia fez uma coisa super diferente, ou o cara de bens de consumo utilizou um determinado processo que pode ser legal aqui para mim. Então, de novo, eu acho que a palavra hoje em dia é curiosidade. Engajamento com projetos sociais também aumentam as chances? Engajamento com projetos sociais eu acho que é uma questão interessante que você está trazendo. Eu acho que talvez ainda muito restrito a algumas organizações dentro do Brasil, não tanto. A gente tem visto muito mais em organizações fora do Brasil isso ser um ativo, né? Então, por exemplo, tem algumas empresas, até de área de tecnologia, que hoje em dia fazem os seus funcionários dedicar de 5% a 10% do seu tempo para projetos sociais. Faz parte. Então, a pessoa tem que querer isso para realmente ser um funcionário que vai viver a cultura da empresa. Então, eu acho que é interessante. Mas eu acho que é mais o inverso. Eu acho que cada vez mais os executivos, os colaboradores buscam posições que têm um propósito, né? Então, as empresas, eu acho que têm que se preparar cada vez mais para ter esse tipo de oportunidade para as pessoas internamente, porque elas vão se tornar muito mais atraentes para os executivos, né? Eu acho que se no passado a gente olhava um paycheck bacana e gordo, um bônus legal, isso eu acho que continua, mas é cada vez mais um projeto que vai trazer realizações para essa pessoa e cada vez mais uma empresa que consegue ter um impacto na comunidade onde ela atua, né? Eu acho que isso que vai fazer com que as pessoas queiram trabalhar lá, se dediquem e realmente vistam a camiseta dessa organização. E ainda mais se a gente considerar as gerações mais novas, que aí é mais importante ainda. Ângela, então para a gente finalizar, que dicas você daria para quem quer chegar aos altos postos das principais companhias? Eu acho que primeiro, realmente, busquem fazer coisas que vocês gostem e que vocês sintam satisfação. Eu acho que o caminho já fica muito mais fácil quando você tem esse sentimento em relação à profissão ou à companhia que você escolheu. Mas, além disso, constante atualização. Acho que o network é cada vez mais importante e mesmo nesse mundo digital e virtual que a gente vive,
conheçam pessoas, se informem, busquem pessoas que realmente podem agregar em termos de visão de negócio, em termos de disseminar competências e que tenham experiências interessantes, né? Então, minha curiosidade de novo, estou sendo repetitiva, mas é verdade. Então tem que diversificar a atuação, o Sem pensamento. dúvida, sem dúvida. Ângela, muito obrigado. Eu que agradeço. O Nepart conversou hoje com Ângela Pegas, sócia da consultoria internacional de executivos Egon Zehnder. Obrigado pela atenção e até a próxima.